Ok, vamos abrir as nossas Bíblias para Marcos, capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias para Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos dar continuidade no texto que vimos semana passada. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 21, desculpe. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Vem pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Logo, a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: O senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que dessem comida à menina. Nosso Deus, mais uma vez pedimos a tua direção. Ajude-nos a entender a tua palavra, ajude os meus irmãos e amigos que estão aqui a entender. Ajude a mim, ó Deus, a explicar de maneira clara. Me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus, que ele seja engrandecido por todos nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é Senhor sobre as doenças e sobre a morte. Nós começamos a ver esse texto semana passada e vimos como Jesus, ele operou no meio daquela multidão toda a cura daquela mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia crônica. Mas eu quero começar essa noite trazendo uma fala de um cineasta canadense chamado G.B. Hardy, que disse assim: Quando eu observo as religiões, tenho duas perguntas. A primeira:
alguém já conquistou a morte? E segunda, se já, esse alguém já abriu caminho para que eu também conquiste a morte? Essa é a pergunta que pairava sobre a mente desse cineasta. Quando Jairo ele está enfrentando essa situação em que o desespero absoluto toma conta dele, ele vai até Jesus, porque ele não vê mais saída para sua filha, mesmo os recursos que ele tinha, mesmo tendo, vamos dizer assim, um status diante da sociedade, um status de alto nível, a única pessoa que poderia dar a resposta que ele precisava era Jesus. A sua filha está à beira da morte e ele clama a Jesus em busca de um milagre. No entanto, à medida que o tempo passa, a sua aflição cresce, porque Jesus está ocupado no meio daquela multidão cuidando da mulher. Jairo vem, pede para que o Senhor cure a sua filha. Jesus diz, tudo bem, eu vou contigo. Mas quando eles estão avançando para ir para a casa de Jairo, a multidão aperta Jesus, e do meio daquela multidão alguém toca nele, Jesus ele para, ele não prossegue. Ele para e ele pergunta quem é que tocou a veste dele. E daquela meio da multidão sai uma mulher, e a mulher lhe conta toda a história dela, toda a verdade. Conta que ela tocou nele, conta que ela estava com uma doença crônica há 12 anos. Jesus então olha para aquela mulher e fala palavras amorosas. Filha, a sua fé salvou você. E à medida que o tempo passa, talvez o coração de Jairo fosse ficando cada vez mais apertado, porque o tempo é curto. A filha dele está morrendo. A cada segundo que passa, parece aproximar que a sua filha vai morrer. O coração de Jairo deve ter ficado apertado de angústia, vendo a vida da sua filha ir embora enquanto ele aguardava Jesus curar aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue era uma necessidade urgente, mas Jairo estava desesperado para que Jesus se apressasse até a sua casa. A espera se tornava insuportável e o medo tomava conta dele. Como qualquer pai, Jairo está disposto a fazer qualquer coisa pela vida da sua filha. Ele devia estar dividido ali naquele momento com o respeito a Jesus, porque Jesus aceitou ir com ele e ele não queria apressar Jesus e interromper aquele momento ali em que Jesus está operando o milagre naquela mulher. Mas ele também está dividido, querendo que as coisas passem logo, que aquela conversa termine logo, para que eles continuem indo para casa. A filha dele está morrendo. O desespero dele é por causa da urgência da sua própria necessidade. E então, o que ele mais teme ou temia acontece. Os versículos 35 e 36 nos revelam que a notícia que Jairo não queria escutar chega até ele. Versículos 35 e 36 diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Naquele momento, parecia que toda a esperança de Jairo havia desaparecido. A dor da perda, a sensação de impotência e a frustração por não ter conseguido salvar a sua filha, possivelmente devem ter inundado o coração de Jairo. Jairo foi lá pedir que Jesus salvasse a filha dele com apenas um toque, porque ela estava à beira da morte. Jairo ouve um sim de Jesus e eles vão indo até a casa de Jairo, mas a multidão não deixa que eles progridam. O coração de Jairo, na mente de Jairo, diz: rapaz, a gente precisa ir rápido. A minha filha está morrendo. Essa multidão aqui não está permitindo com que nós nos avancemos. E Jesus, eu entendo que Jesus precisa curar esta mulher também. Ela está com problemas. Já há 12 anos com problema crônico de hemorragia. Eu entendo isso. Mas a minha filha está morrendo.
Ao chegar a notícia, aquele desespero de chegar até lá é mudado por um desespero agora por causa da perda. A sua filha morreu. Mas há mais algumas coisas que eu quero ver nesses versículos, nas entrelinhas. Primeiro, é que o tempo que Jesus levou para procurar e falar com a mulher doente havia sido demasiadamente longo. Porque o texto nos diz que enquanto ele falava com a mulher, os mensageiros da casa de Jairo chegam. O texto diz, enquanto Jesus ainda falava. Então, enquanto Jesus estava ali conversando com aquela mulher, chegam então aqueles homens, os mensageiros da casa de Jairo. Ou seja, o tempo que levou Jesus procurando a mulher, conversando com a mulher, foi o tempo em que a vida daquela menina se foi embora. Se foi embora. Durante esse tempo que Jesus fala, a menina morre. Jairo recebeu a notícia que naturalmente pedia que ele voltasse para casa. Então a notícia de que a filha dele já tinha morrido diz, vamos embora. Não tem mais por que ficar aqui. A sua filha já morreu. Não é à toa que o texto diz, por que incomoda ainda o mestre? Vamos para casa. A ocasião para a cura já não existe mais. O tempo para que Jesus toque nesta menina ou na sua filha já não existe mais. Portanto, não havia mais a necessidade da presença de Jesus. Na visão daqueles amigos, daqueles mensageiros que foram até Jairo dizer que a filha dele estava morta, não havia a menor possibilidade de Jesus a curar ou fazer com que a vida voltasse para aquela menina. Enquanto a garota ainda estava doente, estava viva. Então existia ainda uma fagulha, um fogo de que Jesus pudesse curar aquela menina. Mas agora, como ela morreu, não tem mais doença para curar. Não tem mais algo para Jesus fazer na mente daqueles que estão ali. Havia uma certa esperança da recuperação da menina, por ela ainda estar viva, mas aquela interrupção, entre aspas, trágica com a mulher, faz com que as esperanças vá embora. Tanto do coração de Jairo, quanto das pessoas que sabiam que Jesus podia curar aquela menina. A morte da menina transforma a esperança de Jairo em desesperança. Então, diante da morte iminente, Jairo, como todas as outras pessoas, se sentem impotentes diante dela. Certo? Quando a morte bate, não há nada que nós possamos fazer. Ok? Não há nada, nem recursos, nem dinheiro, nem status que possam impedir que ela venha. Que ela está batendo. Então, quando a gente vê a morte chegando ou escuta sobre a morte de alguém, nós nos sentimos impotentes. Sem saber o que fazer. A morte é algo de que nenhum ser humano pode escapar. E de todas as dores que podemos enfrentar, a morte é a que traz mais desespero, porque ela representa o fim de uma existência aqui na Terra. Jairo, ao ouvir que a sua filha morreu, ele não escuta apenas isso, mas ele escuta, acabou. A sua filha não tem mais condições de estar aqui com você. O relacionamento de vocês terminou. Os planos que você tinha para ela, ou os planos que ela tinha, os sonhos que vocês tinham, terminaram. Porque a morte colocou um fim nessas coisas. A morte é o ponto final para os nossos relacionamentos. A morte é o ponto final para os nossos planos, para os nossos sonhos. A morte separa famílias, desfaz laços e deixa um vazio que nada pode suprir neste mundo. É entendível por que Jairo pode ter ficado desesperado. Porque a sua filhinha de 12 anos acabara de morrer.
Quando nós enfrentamos a morte, seja de quem for, de quem nós amamos ou de quem nós conhecemos, ou quando nós paramos para refletir sobre a nossa própria mortalidade, nós somos lembrados que somos frágeis, que somos limitados aqui nessa terra. E nós percebemos que, por mais que tentamos controlar as nossas vidas, há coisas que estão além do nosso poder. Estão além daquilo que nós podemos fazer aqui na terra. A morte, ela nos confronta com a realidade de que somos finitos. E isso gera um sentimento de impotência. Por mais que a medicina avance, por mais que os médicos busquem meios para resolver determinados problemas que são causas de mortes, ainda assim, todos nós em algum momento vamos nos deparar com este limite. Essa é a dura realidade que é resultante do pecado. Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz assim, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. O texto então nos informa que a morte, ela é resultado do pecado. A morte é resultado do pecado do homem. Foi através do pecado de Adão que a morte entrou no mundo. Então, quando Deus cria Adão e Eva e colocou eles no jardim. E quando ele colocou eles no jardim, ele deu uma ordem: não comam daquela árvore, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Adão, ele desobedece, ele come do fruto e como resultado, o pecado é dentro do mundo. E com o pecado vem a consequência, que é a morte. Tanto física como espiritual. Ninguém gostaria de receber uma notícia como a que Jairo recebeu naquele momento. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós a estudamos de forma sincera e profunda, nós aprendemos que a vida ela vai além dessa terra. Ok, nós temos a realidade da morte por causa do pecado. Quando o pecado entra, a morte ela veio como resultado, então todos nós que nascemos de Adão, já nascemos com a natureza pecaminosa, então já temos o nosso destino já determinado. Nós vamos morrer por causa do pecado. Mas a Escritura, ela nos dá uma esperança. Ela nos dá um vislumbre, ela não é um vislumbre, mas ela nos ensina que a vida vai além dessa terra. As próprias curas que Jesus fazia eram um retrato de como seria e como será o seu reino. Aquele reino que ele está trazendo. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte. E ao vencer a morte, ele destrói todo o poder que ela tinha sobre as pessoas. A vitória de Jesus na cruz, ela é passada para todos aqueles que acreditam nele. Então, Jesus venceu a morte e todo aquele que crê em Jesus também é capaz de vencer a morte. Em toda a Bíblia há um fio condutor de redenção e esperança que culmina na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Essa declaração de Jesus é feita na qual ele revela que a morte pode ser vencida por aqueles que creem. Ou seja, a morte ela não é um fim, mas ela apenas se torna uma passagem para uma vida plena com o próprio Jesus. A ressurreição de Jesus é o ponto central na fé cristã, na doutrina cristã como um todo. Se Jesus Cristo tivesse morrido e não ressuscitado, não teríamos esperança nenhuma. Mas porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança de também ressuscitarmos um dia junto.
Da mesma forma que Jesus ressuscitou. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele mostra que venceu a morte. E por meio dele, os cristãos também têm a promessa de vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, 21 e 22 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. Ou seja, aquilo que Adão proporcionou ao homem, que foi pecado e morte, Jesus proporciona aquilo que é o contrário: vida e perdão de pecados. Jesus, ao não dar ouvidos para a notícia que chega para Jairo, ele vai passar para Jairo aquilo que tanto Jairo como as pessoas e os mensageiros não tinham, que é a esperança. Jesus vai passar para Jairo que há esperança e que ele é o único que pode dar essa esperança. A esperança cristã, ela não se limita apenas na vida após a morte, no sentido de eu vou morrer, mas eu vou continuar vivo junto com Jesus no paraíso. Mas ela inclui uma expectativa de que esse mundo que nós vivemos será transformado. Haverá novos céus e nova terra, aonde não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá nenhum tipo de mazelas das quais o mundo hoje enfrenta. Essa promessa dá um novo sentido de existência, pois embora a morte física seja uma realidade, ela não tem a palavra final. Certo? Todos nós teremos que enfrentar a morte um dia, mas a morte, ela não é o fim. Ela não é o fim. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, 54 e 55, ele diz assim: a morte foi tragada na vitória. E aí ele pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, a morte, ela não tem mais poder sobre as pessoas que creem em Jesus. A morte, ela foi derrotada por Jesus na cruz. Portanto, a Bíblia, ela nos leva a entender que, embora a morte seja uma consequência do pecado, ela foi derrotada por Jesus Cristo na cruz. Nem mesmo a morte deveria atrapalhar a confiança de Jairo na habilidade de Jesus em confrontar crises com o poder de Deus. Ou seja, quando Jesus ele vira para Jairo, para dar esperança a Jairo, ele não dá conta daquilo que foi falado para Jairo, mas ele vira para Jairo e diz: Jairo, é o seguinte, eu quero que tu não tenhas medo. Eu quero que tu continue crendo em mim. A notícia da morte, embora dolorosa, ela é contrastada pela esperança inabalável na ressurreição e na vida eterna, que é o destino final daqueles que pertencem a Jesus. No entanto, tudo aquilo, ou tudo isso, depende única e exclusivamente de uma coisa: a ideia de que iremos estar com Jesus depois da morte física e que um dia o nosso corpo será ressuscitado e o nosso espírito voltará a se encontrar com o nosso corpo. Essa esperança dada pelas Escrituras, pelo próprio Jesus, depende única e exclusivamente de uma coisa: de crença. Certo? Eu preciso acreditar para experimentar isso que está sendo prometido nas Escrituras. O que Jesus pede para Jairo é o seguinte: não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. É como se Jesus estivesse dizendo: continue crendo, Jairo. Continue acreditando que eu posso lhe ajudar. Porque Jairo, ele foi até Jesus porque ele acreditava que Jesus poderia ajudá-lo. Jesus está dizendo: Jairo, continua crendo que eu posso lhe ajudar. Continue acreditando no poder que eu posso exercer, inclusive sobre a morte, não apenas sobre a doença que tu querias, mas também sobre a morte. Continue acreditando que eu posso lhe dar aquilo que você veio atrás de mim para lhe dar.
A fé de Jairo está sendo testada e ela vai crescer à medida em que ele continuar olhando para Jesus. Jesus que está encorajando Jairo a permanecer acreditando. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele vai dizer: porque a justiça de Deus é revelada no evangelho de fé em fé. Porque o justo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Jesus está pedindo que Jairo continue depositando a sua fé nele, apesar daquele momento ser doloroso e desesperador para Jairo. Os versículos 37 ao 40, depois de Jesus encorajar Jairo, eles continuam indo para a casa de Jairo. Eles retomam a jornada para a sua casa. A multidão, ao ouvir também o encorajamento que Jesus deu a Jairo, é possível que ela quisesse ver o que Jesus iria fazer. Como sempre, a multidão ela quer ver Jesus, ela quer ver o que Jesus vai fazer. No entanto, Jesus despede a multidão e a maior parte dos seus apóstolos, exceto os seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João, versículo 37 de Marcos 5. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Esses 3 homens, só uma nota, eles estiveram com Jesus em momentos singulares, importantes no ministério de Jesus. Eles eram do círculo mais íntimo de Jesus, se nós podemos dizer assim. Digamos que eles eram o braço direito de Jesus. Estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, eles vão estar com Jesus no Getsêmani antes de Jesus ser preso. E é nesse momento aqui também foram escolhidos para acompanhar Jesus até a casa de Jairo, para ver o que Jesus irá fazer. E quando eles chegam lá, o funeral já está acontecendo. Já está em andamento o funeral da filha de Jairo. Isso nos diz que o tempo que Jesus levou para curar a mulher, para encorajar Jairo, deu tempo suficiente da menina morrer, preparar o funeral e estarem lá na casa de Jairo, todos pranteando, sofrendo por causa da dor de Jairo. É possível a gente pensar que isso foi intencional de Jesus. Porque da mesma forma aconteceu com o amigo dele, Lázaro. Lázaro ele fica 4 dias morto, antes de Jesus chegar lá. Mas ele recebe a notícia de que Lázaro está doente. E quando ele chega lá, depois de 4 dias, as irmãs de Lázaro dizem para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas isso foi intencional de Jesus, chegar depois. É possível que aqui também tenha sido intencional. Quando eles adentram a casa, eles escutam os prantos e o choro de todos. No versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. O choro e as lamentações eram um sinal de respeito pela perda de Jairo. Na morte da sua única filha, os moradores da cidade, eles demonstram seu grande amor e respeito por Jairo e por sua filha com seus prantos e lamentações. E ao ver todo o alvoroço, como Marcos descreve, Jesus traz uma palavra de esperança. E é interessante nós pararmos aqui um pouquinho e ver como Jesus ele traz esperança para aqueles que estão sofrendo. Para aqueles que estão pranteando a morte de uma menina, de alguém que eles tinham com um imenso carinho, da mesma forma como Jairo. Para aqueles que estavam ali, não havia esperança. A morte tinha chegado. Não tem mais volta. Mas Jesus, ele chega para trazer a esperança que está faltando no coração daquelas pessoas. Versículo 39. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ele vê pessoas sofrendo
pessoas tristes, desesperadas, certo? Porque o fim chegou para uma menina de 12 anos. E aí a gente pode pensar na questão que o desespero ele sempre é causado pela falta de esperança. Ok? O desespero ele é causado pela falta de esperança. É o que Jesus está trazendo ali para aquelas pessoas, quando ele fala, a menina não está morta, ela dorme. Todos estão pranteando porque ela morreu. Jesus ele está trazendo, ela está dormindo, ela vai acordar. A ideia de quando ele fala que ela dorme é porque ele quer dizer que ela vai voltar do sono, entre aspas aqui. Quando a esperança ela vai embora, a alma do homem entra em um estado de escuridão e caos, onde a perspectiva de uma saída ou solução parece impossível. Não tem mais solução. Não tem saída. Para onde é que eu vou? Esse estado de desesperança cria um cenário caótico em que as pessoas não conseguem enxergar a luz do fim do túnel. Por não enxergar a luz do fim do túnel, o desespero toma conta do coração. A Bíblia ela nos mostra repetidamente que a esperança é um componente vital para a vida do ser humano. Sem esperança, nós perdemos o senso de propósito, a força para perseverar e a capacidade de confiar em um futuro melhor. Porque eu não tenho esperança. Não tenho esperança no futuro, eu não tenho esperança nisso aqui, porque eu não vejo saída, eu não vejo a luz do fim do túnel, eu estou lá no fundo e eu não vejo a saída. O coração da pessoa se torna desesperado. Desesperado. Sem esperança, nós perdemos o nosso rumo, se assim a gente pode dizer. Todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança em algo temporário, quando este algo temporário termina, a nossa esperança também termina. Olhe comigo o Salmo de número 42. Abra para o Salmo de número 42. Salmo de número 42. Versículo 11. O salmista diz: Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui nós vemos um contraste no coração do salmista: desespero e esperança. O salmista reconhece que a alma dele está abatida, certo? É por isso que ele fala consigo mesmo: por que está abatida a minha alma? Se nós voltarmos para o primeiro versículo, os versículos 1 e 2, até o 3, se eu não me engano, ele vai dizer que as lágrimas dele têm sido o alimento dele de dia e de noite. Porque ele não vê saída, ele não vê a luz do fim do túnel. E as pessoas que estão ao redor dele estão perguntando: e o teu Deus, onde é que está? No versículo 5, esse refrão ele se repete: por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Ele olha para si e ele vê: rapaz, eu estou abatido. Eu estou desesperado com essa situação aqui. Mas ele se recusa a permanecer nesse estado de desespero. Ele lembra da onde vem a esperança dele. E a esperança dele está em Deus. A esperança em Deus é o antídoto para o desespero do salmista. Quando diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista nos leva a olhar além das circunstâncias que estão fazendo com que o desespero envolva o nosso coração.
E ele nos leva a confiar na fidelidade de Deus, porque Deus ele nunca falha. Aquele que crê, ele continua crendo em Cristo e ele tem uma esperança plena de que todas as coisas irão ser resolvidas, mesmo que ele não veja a luz do fim do túnel. Mas ele sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. A esperança do cristão não é uma expectativa só de que as coisas vão melhorar, mas é uma confiança nas promessas de Deus de que tudo vai melhorar de fato. Não só uma esperança de que pode melhorar, não, mas é uma esperança de que vai melhorar. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: E o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança está fundamentada, alicerçada no caráter de Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, no seu amor. Deus é fiel e ele vai cumprir com as suas promessas. E é nisso que repousa as nossas esperanças. Quando perdemos a esperança é porque nós tiramos os olhos de Deus e nos concentramos nas circunstâncias apenas, que aparentemente parecem insuperáveis. Isso não vai mudar. Isso não tem condições de melhorar. Quando nós perdemos de vista Deus, o que inunda o nosso pensamento, nosso coração, é que as coisas não vão mudar. Em última análise, Deus tem um plano de redenção e restauração para todos nós. Para o cristão, a questão da morte é apenas um sono, pois o corpo ele descansa até o momento da ressurreição. Lembra, há vários textos que dizem que o corpo ele volta ao pó, da onde saiu, e o espírito vai para Deus, do cristão. Então, quando Jesus diz que a menina está apenas dormindo, é porque de alguma forma ele consegue enxergar que a menina, ou consegue enxergar, não, ele sabe que a menina pode voltar ao seu corpo com o seu poder, com apenas uma palavra. O espírito, ele não dorme, pois quando o cristão morre, seu espírito deixa o corpo e vai para junto de Cristo. O corpo que dorme, aguardando a volta do Senhor e a ressurreição. E aqui é uma verdade que encoraja o coração daquele que acredita em Deus. É só nós lembrarmos, por exemplo, quando Jesus está na cruz e um dos ladrões olha para ele, acreditando nele, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: em verdade lhe digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus prometeu que ele estaria naquele mesmo dia junto com ele no paraíso, depois da morte. Jesus está trazendo esperança para aquele povo que está chorando, está desesperado, está lamentando a morte daquela menina. Mas, em resposta à palavra de esperança que Jesus está trazendo, a atitude das pessoas não é receptiva à palavra de Jesus. Versículo 40. E riam-se dele. Em contraste daqueles que acreditam e vão acreditar em Jesus, terão aquelas pessoas que não vão acreditar em Jesus. E vão achar que é balela, vão achar que é besteira, vão achar todas as outras coisas que pode se achar sobre a palavra de Jesus. Algumas vão rir, outras vão acreditar. E para aquelas que vão rir das promessas de Jesus, achando que é besteira, a esses o Senhor Jesus ocultará tudo aquilo que ele pode fazer por elas. Que é o que acontece. Mas Jesus, mandando que todos saíssem,
Levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Essas pessoas literalmente começaram a rir, a zombar de Jesus, das palavras que ele falou. O riso das pessoas revela que são diferentes de Jairo, pois elas demonstram incredulidade. E por isso Jesus manda que todos saiam para que apenas aqueles que creram na palavra dele possam ver o milagre da vida. Aqueles que se mantêm incrédulos à palavra de Jesus jamais verão ou experimentarão o seu poder. Mas aqueles que creem nele, com todas as suas forças, verão a vida e jamais a perderão. Todos aqueles que creem em Jesus serão abençoados com vida. Os versículos 41 e 43, caminhando para o final, Jesus ele vai pedir para que a menina levante. Jesus não fez aqui nenhum tipo de encantamento, ele não pronunciou palavras mágicas, ele simplesmente foi até o leito da menina, segurou da mão dela e disse: menina, eu digo a ti, levante-se. Foi só isso que Jesus fez. Versículo 41. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Tocar a menina morta confirma mais uma vez que a compaixão era mais importante que o livro da lei. Porque a lei proibia expressamente alguém tocar em um cadáver. Se nós olharmos para toda a história, toda a narrativa, desde o início, nós vemos Jesus indo contra as regras, contra algumas leis que foram estabelecidas no Antigo Testamento. Como, por exemplo, guardar o sábado, ou falar com mulheres, ou sentar na roda de pessoas que eram tidas como traidoras, porque eram impuras cultualmente, ou falar com uma mulher, tocar em mulher, ou deixar com uma mulher. Jesus, ele sempre está quebrando os paradigmas. Aqui, mais uma vez, Jesus toca numa menina morta, algo que era expressamente proibido pela lei. Porque quando alguém tocava em um cadáver, ficava impuro. Jesus, ele não dá ouvidos para isso. Jesus, ele quer mostrar o poder do Pai através daquela menina. Depois de Jesus ter tocado na menina, ele dá uma simples ordem: menina, levante-se. Jesus fala a menina em sua língua materna. Marcos, ele quer mostrar para seus leitores que não eram judeus como Jesus chamou aquela menina. A língua materna daquela menina, como dos outros judeus, é o aramaico. E Marcos, ele deixa bem grifado este aramaico aqui. Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Jesus, ele usa palavras muito adequadas para a ocasião. Porque lembra, Jesus disse que a menina estava dormindo, certo? Jesus, ao falar estas palavras, é como se fosse um pai ou uma mãe chamando uma criança de manhã, dizendo: menina, está na hora, levante, acorde. Ao toque de Jesus, a menina morta acordou como se tivesse estado dormindo. Ela levantou-se e imediatamente começou a caminhar. Assim como as curas que Jesus realizava eram completas, a ressurreição dessa menina também foi completa. Completa em que sentido? A menina, ela voltou à vida, mas sã, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de sequela daquela doença que fez com que ela morresse. Ela voltou saudável, em perfeitas condições de caminhar. O texto nos diz que os pais da menina e os 3 discípulos ficaram admirados com o que estavam vendo ali no versículo 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito
admirados com o que Jesus fez. Não houve nenhuma explicação humana ao que tinha acontecido. Para Jairo e para a esposa dele, a dor foi imediatamente transformada em alegria. Jesus, depois de realizar o milagre, ele manda que deem comida para a menina e que o milagre fosse mantido em segredo. O versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. A ordem aqui de Jesus para que ninguém revelasse o que aconteceu ali é porque Jesus, ele entendia que seu ministério público ainda não estava na hora. Ou seja, não estava ainda na hora de tornar o seu ministério público. Além disso, Jesus ele não queria que as pessoas o vissem apenas como um curandeiro, alguém que ressuscita os mortos. Jesus queria que essas pessoas ouvissem dele e crescem nele, sem ter um milagre para dizer, não, agora sim eu acredito em ti. A missão de Jesus sempre foi pregar as boas novas do reino de Deus. Lembra, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Se as multidões o aguardassem para vê-lo ressuscitar pessoas mortas, elas não teriam vindo a ele com o coração em condições para ouvir e crer no Evangelho. E Marcos, ele encerra o capítulo 5 do seu Evangelho mostrando que Jesus é Senhor sobre todas as situações extremas que o homem pode passar, inclusive a morte. O servo de Deus, Jesus Cristo, conquistou o perigo, da tempestade, dos demônios, das enfermidades e da morte. E essa série de milagres que o capítulo 5 ele mostra como Jesus foi ao encontro das pessoas de todo tipo e a socorreu de todos os seus temores, de todos os seus desesperos, de todas as suas mazelas. E esta série de milagres mostra que Jesus ele tem poder sobre toda e qualquer situação que seja extrema ao homem. Jesus ele foi e protegeu os seus discípulos no meio da tempestade. Ele foi até Gerasa e salvou o homem que estava possuído pela legião. Ele volta e ele aceita o pedido de Jairo para ir até a casa dele, para tocar na sua filha enquanto ela estava doente. No meio do caminho, ele encontra uma mulher que tem uma doença crônica há 12 anos e ele cura essa mulher. Mas não cura apenas o seu corpo, cura a sua alma. Ao chegar na casa de Jairo, ele também cura aquela menina, dando a vida novamente. Se o Senhor era capaz de fazer todas aquelas coisas no passado, ajudar as pessoas, ele continua sendo capaz de nos ajudar hoje. Isso não significa dizer que Deus sempre irá socorrer as pessoas em perigo ou curar ela das suas aflições, mas que ele tem autoridade suprema de fazer essas coisas. Ter autoridade suprema sobre todas as coisas não significa dizer que ele tem que agir em circunstâncias extremas. E nesses dois últimos milagres, Jesus ensina que independente do status social, da riqueza, da posição, todos nós enfrentamos sofrimento, dor, cansaço em algum momento da nossa vida. Jesus demonstra que ele é a fonte de alívio e cura para todos. Seja rico e influente como Jairo ou para um pobre marginalizado como aquela mulher da hemorragia. Em ambos os casos, a cura e a libertação vêm pela fé em Jesus. Quando Jesus se dirige à mulher e diz: filha, a sua fé salvou você, vá em paz.
Quando ele se vira para Jairo, diz: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Continue crendo. Jesus, ele vê a fé das duas pessoas e abençoa aquelas duas pessoas. Em Jesus há alívio e descanso para todos nós, independente da nossa situação. O texto também deixa claro que, apesar dos recursos humanos avançarem com descobertas fabulosas acerca da saúde, bem-estar, e mesmo que existam pessoas que tenham condições financeiras de ter acesso a todas essas descobertas, terão momentos em que essas descobertas e o dinheiro não serão capazes de solucionar certos problemas que podem fugir das nossas mãos. Então, a nossa segurança não depende do que nós temos. A nossa segurança repousa ou deve repousar apenas nas promessas de Jesus. Deve repousar na boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Lembram da pergunta, ou das duas perguntas que aquele cineasta fez no início? Quando ele olhava para a religião, ele fazia duas perguntas. A primeira é: alguém conseguiu conquistar a morte? E a segunda: se conquistou, ele conseguiu passar para outras pessoas essa vitória? A resposta dele foi a seguinte: verifiquei a tumba de Buda. Buda foi o camarada que fundou o budismo. Ele foi lá para a tumba de Buda, só que ela estava ocupada. Buda estava lá. Verifiquei a tumba de Confúcio. Para os chineses, Confúcio é como se fosse Jesus. Ele foi lá da tumba de Confúcio, só que a tumba também estava ocupada. Confúcio estava lá. Vi a tumba de Jesus e ela estava vazia. Eu abri a Bíblia e descobri que Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Ou seja, Jesus venceu a morte e pode dar essa vitória a todos aqueles que nele creem. Isso é um fato. Todos aqueles que morreram, que morrem e ainda vão morrer crendo em Cristo, estão vivos ou estarão vivos com Ele nos céus. Quando aquele ladrão na cruz pediu para que Jesus lembrasse dele quando o reino chegasse, Jesus afirmou naquele dia que eles estariam juntos no paraíso. O nosso Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Marcos capítulo 12, 27, diz assim: ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, todos aqueles que creem em Jesus têm vida. E essa vida vai além da vida terrena. É uma vida que vai para o resto da eternidade. E essa eternidade será desfrutada junto com Jesus. Até um dia em que retornarem para a terra, onde será feito tudo de novo. E todos os crentes, do passado, do presente e do futuro, irão estar juntos com Jesus no novo céu e nova terra, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá desespero, não haverá desesperança, não haverá nenhum tipo de doença ou mazela, mas apenas alegria, regozijo e descanso, junto com o Senhor. Se tu ainda não tens Jesus como teu Salvador, o meu conselho é que tu corra o mais rápido possível para Ele. E creia nele. Aceite a vitória que Ele está oferecendo. Ele venceu e Ele está dando essa vitória a todos aqueles que acreditarem nele. Essa vitória não foi conquistada apenas para Ele, mas foi conquistada para todos aqueles que acreditarem nele. Vamos agradecer. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade e graça. Obrigado por nos dar muito mais do que merecemos. Obrigado a Deus por nos prometer vida eterna. Obrigado a Deus por nos dar esperança.
Obrigado porque a morte já não tem mais poder sobre nós. Mesmo que nós passemos por ela, nós sabemos que ela é apenas uma porta que vai nos levar ao encontro de Ti. Não deixe com que o nosso coração se amedronte quando ela bater a nossa porta. Estejamos preparados, ó Deus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nosso último cântico